Olá, começa mais um Repensar e hoje eu converso com o Emídio Brasileiro, que vem efetivamente repensar conosco sobre a importância do Evangelho em nossas vidas em um momento em que nós comemoramos 150 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a importância, desse livro em nossas vidas? E a pergunta que nós vamos fazer efetivamente ao Emídio é: qual a ligação entre o Evangelho e a evolução espiritual de cada um de nós? Emídio, seja muito bem-vindo ao Repensar novamente. Muito obrigado, é um prazer estarmos aqui. Pois é, faz um tempinho que você esteve conosco, né? E é sempre muito bom falar com você e principalmente falar de um assunto como esse, que é o Evangelho e a evolução espiritual de cada um de nós, né? Qual que é efetivamente a relação, né, Emídio, entre o Evangelho, estudar o Evangelho e evoluir espiritualmente? Muito bem, olha, é um prazer estarmos aqui e principalmente porque, por meio das nossas reflexões, esse programa nos leva a grandes reflexões, nos leva a repensar, a modificar os nossos pontos, as nossas reflexões. E você está de parabéns em apresentar tão bem esse programa. Muito bem, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz uma proposta de fazer com que os espíritos superiores e o próprio Allan Kardec interprete as mensagens de Jesus, comente as mensagens de Jesus. Mas é interessante, nas obras de André Luiz, em determinado momento, André Luiz fala que o Evangelho segundo o Espiritismo também existe no plano espiritual. Ou seja, não só no plano terreno, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo trata desse assunto. Ou seja, ele existe no plano espiritual. E isso nos conforta, porque não se trata apenas de um livro para encarnados. Se trata também de um livro para desencarnados. Sim. Era o livro predileto de Chico Xavier. É o livro predileto de muitos espíritas. Provavelmente é o livro predileto de todo aquele que sintoniza com o Evangelho de Jesus. Então, qual a importância do Evangelho segundo o Espiritismo para a literatura espírita? Vem realmente dar o início ao estudo profundo acerca dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É evidente que o Evangelho segundo o Espiritismo tocou na parte moral, focou no Sermão da Montanha e em outros ensinos de Jesus. Agora, como o Evangelho segundo o Espiritismo pode nos possibilitar a evolução espiritual? Primeiro, nos confortando. Quando abrimos o Evangelho ao acaso, vai cair ali uma mensagem que vai dizer realmente o que nós precisamos ouvir, o que nós precisamos entender naquele momento da nossa vida. E isso nos traz um pouco de paz. Isso não é misticismo, né, Emídio? Não é misticismo. Porque as pessoas falam, eu não sei se é bem verdade. É realmente um fato, né, que É um acontece. fato, porque quando nós nos aproximamos de uma pessoa, nós entramos no plano magnético daquela pessoa, Certo. no campo magnético daquela pessoa. Quando vivemos próximos daquelas pessoas, naquele ambiente de trabalho, nós também estamos no campo magnético. Quando nós pegamos um livro para ler, aquele livro entra em nosso campo magnético. E nós, de forma consciente e de forma subconsciencial, também nos atraímos aquele tipo de mensagem. É semelhante a esses biscoitos da sorte. O indivíduo vai lá, pega lá um bilhetinho e sai exatamente o que ele precisa. Ah, mas sou o biscoito da sorte? Não. É porque ele, com a sua energia, atraiu aquele tipo de pensamento. Então, em qualquer página do Evangelho, é evidente que nós vamos sentir a mensagem da consolação de Jesus e dos bons espíritos. Mas quando nós abrimos, depois de uma oração, com fé, querendo ouvir dali uma mensagem que nos possa causar bom ânimo, esperança, otimismo, é realmente uma mensagem de grande otimismo. Agora, interessante que quando você fala do Evangelho, nós temos que, para entender o Evangelho, não basta só lê-lo, né? Tem que sentir. Sentir, estudar o Evangelho. Tem que sentir aquela mensagem em si. Qual é a utilidade, a necessidade, a importância dessa mensagem na minha vida? É assim que se deve ler um livro. Como eu posso aplicar e usar a imaginação para isso? Como eu posso aplicar esse ensinamento aqui na minha vida? Porque não serve para outra pessoa, serve para nós. Sim.
Agora, qual é a facilidade? É porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos toca o coração. O livro dos Espíritos nos toca a razão. Sim. O livro dos médiuns nos toca a ciência, a parte científica da comunicabilidade com os Espíritos. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos consola, nos mostra um caminho para nós termos otimismo para viver. Eu diria, na linguagem moderna, sem querer desmerecer outros livros, que é o livro é o melhor remédio contra a depressão, o melhor remédio contra a angústia, o melhor remédio contra qualquer tipo de pensamento que possa anestesiar o nosso entusiasmo de viver. Então, eu convido os irmãos a fazerem essa experiência. Pega o Evangelho, abra o Evangelho, leia o Evangelho, que você vai sentir que aquelas palavras são doces, aquelas palavras são claras, são diretas. E realmente, ao término daquela leitura, nós sentimos que alguma coisa falou alto. Não é ler pensando nas pessoas, fulano deveria ler essa mensagem, Beltrano deveria ler, não. Eu preciso ler, isso aqui é para mim. Quando a gente toma isso aqui é para mim, eu preciso ler, eu preciso praticar isso, fica mais fácil. Uma coisa que é interessante, você falou que o Evangelho mostra o caminho. Então, o Evangelho mostra para nós como escolher a nossa vida, como escolher, como estruturar a nossa vida, como fazer, ou como escolher o caminho melhor a seguir, é isso? Perfeitamente. Ele nos encoraja à escolha. Ele nos encoraja a pedir desculpas. Ele nos encoraja a perdoar. Ele nos motiva a recomeçar, principalmente diante de um trabalho que não deu certo. Às vezes a pessoa passa anos e anos tentando e no final não conclui, não consegue. Então, é consoladora, a mensagem é consoladora por isso, porque ele nos motiva verdadeiramente a seguir o caminho de uma forma assim, não tem problema, o tempo passou, eu perdi o tempo, mas agora daqui para frente vai ser diferente. É essa mensagem consoladora que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Na minha visão, é a obra espírita que mais consola. É o melhor livro da doutrina espírita para aquele que se encontra com problemas, aquele que se encontra com tristeza, aquele que busca respostas para recomeçar na vida. Muito bom, nós vamos fazer um intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre esse livro importantíssimo na nossa vida. Voltamos já já.